Manuel da Almeida Filho, Os Cabras de Lampião, a maior história sobre o famoso cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Entre os fatos mais falados pelas plagas do sertão, temos as grandes façanhas dos Cabras de Lampião, mostrando quadras da vida do famoso capitão. Em diversas reportagens de revistas e jornais, com testemunhas idôneas, contando fatos reais, coligimos neste livro lances sensacionais. Desde quando começaram os bandidos mais famosos, que por várias injustiças tornaram-se criminosos, vingativos, desumanos, desalmados, assaltantes perigosos. São os casos que ainda hoje não temos quem os conteste, porque ficaram gravados nas entranhas do Nordeste, com sangue, com ferro e fogo, como a maldição da peste. Muito embora tenha havido o sensacionalismo sobre os dramas sertanejos na era do banditismo, nós apenas descrevemos o lado do realismo. Há muitos anos passado, o cangaço era normal pelos sertões do Nordeste, parecendo até legal para quem via no crime a lei do seu tribunal. Assim, quando havia brigas, ainda sendo entre irmãos, morriam 10, 15, 20, de velhos até pagãos, porque cada um queria vingança com as próprias mãos. E os que matavam mais ficavam logo afamados pelos chefes poderosos, eram até condecorados, usavam nomes de guerra, temidos e respeitados. Com as primeiras façanhas, surgiram Lucas de Feira, o Jesuíno Brilhante e o malvado Cabeleira, o bravo Antônio Silvino com a sua cabroeira. Porém, o grupo maior, que apareceu no sertão, com as maiores façanhas, dominando a região, foi sem dúvida o comandado pelo heróico Lampião. No sertão pernambucano, veio ao mundo Virgulino, Antônio João Virtuosa, Ezequiel e Livino, Maria Anália e Angélica, 9 irmãos num só destino. Foi Virgulino nascido a 12 de fevereiro do ano 1900, segundo diz o roteiro, marcado pelo destino já para ser cangaceiro. Com 12 anos somente, fazia o 3º ano, em uma escola primária, porém caiu no engano, abandonou os estudos para seguir outro plano. Foi amansar potros bravos, correr atrás de zebu, domar outros animais, num gibão de couro cru, tornou-se o maior vaqueiro das terras do Pajeú. Aprendeu a fazer celas, gibões, arreios, perneiras, chapéu de couros e alforjes, embornais, atacadeiras, andava pelas cidades, vendendo tudo nas feiras. Com o pai ainda aprendeu, nos festivais animados, tocar sanfona e dançar, shotes, baiões e chachados, toada em mulher rendeira, em versos improvisados. Porém, um dia o cangaço foi procurar Virgulino. A questão começou por um tal de Zé Saturnino, inspetor de quarteirão, com um filho pequenino. O filho do inspetor, com um plano endiabrado, disse ao pai que Virgulino tinha um dia lhe roubado vários chocalhos de bode. O inspetor ficou danado. Prendeu logo o Virgulino, que tinha 16 anos, sem atender os pedidos do seu pai e dos seus manos, pensando fazer vingança com castigos desumanos. Em vista disso se deu uma grande confusão. Os irmãos de Virgulino, com o pai, foram à prisão. Lá soltaram numa bala que era a lei do sertão. Com poucos dias depois, os 4 irmãos se encontraram, o filho do inspetor, e por vingança o mataram. Virgulino ainda sangrou, assim vingados ficaram. Os Ferreiras se mudaram por esse acontecimento, foram para a Mata Grande, mas no infeliz momento a desgraça procurou-os, aumentando o sofrimento. Uma tropa de cachimbos, vários civis contratados para prenderem bandidos, todos eram comandados
por um cabo de polícia que tinham planos formados. Seguiu a tropa a pedido do tal José Saturnino, o inspetor ofendido, para prender Virgulino, juntamente a seus irmãos, cada um como assassino. No ataque de surpresa, foi morto o velho Ferreira e preso seu filho João. Os outros tinham ido à feira, por um milagre escaparam da matança carniceira. A mulher, vendo o marido morto estirado no chão, fulminada por um choque, atacando o coração, abraçada com o cadáver, morreu nessa ocasião. Depois da carnificina, foi que os rapazes chegaram, fizeram um sepultamento e Mata Grande deixaram, conduzindo as 4 irmãs, outro destino tomaram. Com os irmãos e as irmãs, Virgulino foi parar, no lugar Vila da Pedra, com o fim de trabalhar, para o coronel Delmiro e o pão da vida ganhar. O ano 1917 corria. João havia se soltado, com a família vivia, para outro desmantelo o coronel falecia. Morto o coronel Delmiro, sem trabalho Virgulino, deixou as irmãs e João e tomou outro destino, levando consigo Antônio, Ezequiel e Livino. Foi à procura do bando, do velho senhor Ferreira, que unido a Luiz Padre, mantinha uma cabroeira, lutando contra os carvalhos sem arredada trincheira. Virgulino e os 3 irmãos, senhor Ferreira aceitou, e como eram valentes, o velho os admirou, com inteira confiança, no mesmo dia os armou. Um rifle papo amarelo, Virgulino recebeu, e poucos dias depois, um grande combate deu, e nessa batalha foi quando o Lampião nasceu. Nessa campanha enfrentou uma volante guerreira. Virgulino atirou tanto que cercou a cartucheira, e o fogo da sua arma parecia uma fogueira. Isso porque era noite. Virgulino disse então que na boca do seu rifle não deixou de ter clarão, iluminando as campinas, parecendo um lampião. Nisso Luiz Padre disse: melhorou nosso destino, não falta mais lampião neste sertão nordestino, porque temos o clarão do rifle de Virgulino. Para aclarar as estradas, no mais incertos instantes, basta Virgulino dar os seus tiros cintilantes, assim jamais cairemos na tocaia das volantes. Desde esse dia que foi Virgulino batizado por Lampião, e o seu rifle foi por um fuzil trocado que iluminou o Nordeste no tempo do seu reinado. Pelas pragas nordestinas, durou mais de 15 anos o reinado do cangaço, sob as ordens dos tiranos, capangas de Lampião, perversos maus desumanos. Porém é que Luiz Padre e o velho senhor Ferreira abandonaram o cangaço, dissolvendo a cabroeira. Lampião e os seus irmãos procuraram outra ribeira, em busca de um novo abrigo, seguindo um outro destino. Foram conviver agora com os 3 irmãos Porcino, Manuel e mais Antônio, cada qual mais assassino. Lampião com os seus manos, no bando dos 3 irmãos, ficaram como empregados, para o crime deram as mãos, derramando sangue humano, negando a fé dos cristãos. Porém é que certo dia, os porcinos decidiram abandonar o cangaço, do crime se despediram, foi o bando esfacelado, muitos cabras desistiram. Perdão. Esse grupo era composto, quando os porcinos deixaram, por 30 cabras armados, mas 21 debandaram. Com Lampião e os irmãos, somente 9 ficaram. Lampião formou um grupo, começou sua carreira. 12, inclusive os irmãos, era sua cabroeira, que passou a comandar, sendo esta vez a primeira. Por isso disse um poeta, do gênio provinciano: Lampião é rapaz moço, pode ter 22 anos, tem cartucheira de prata e um rifle americano. Em Matinha de Água Branca, em Alagoas chegou o bando de Virgulino, ele próprio comandou.
foi a primeira cidade que Lampião saqueou. Já comandava 50 cangaceiros afamados e seguia perseguido por 800 soldados que corriam no seu rastro por conta de 3 estados. Quando invadiu a cidade, para tudo preparado, distribuiu seus cabras. Cada beco foi fechado. Mandaram que Cravo Roxo intimasse o delegado para fazer entre o povo a coleta do dinheiro. Depois entrou na igreja, sozinho sem cangaceiro. Rezou para o padre Cícero, patrono do Juazeiro. Foi ao palacete da viúva Joana Vieira, baronesa de Água Branca, numa entrevista ligeira. Levou-lhe todas as joias para aumentar sua feira. Não feriu e nem matou ninguém da população. Assim deixou a cidade como o herói do sertão, com as crianças atrás, dando viva a Lampião. Isso a 22 de junho do ano de 22. E no dia 6 de julho, 14 dias depois, atacou uma fazenda pensando arranjar uns bois. Justamente em Olhos d'Água, foi a fazenda atacada do coronel Zé Rodrigues, que teve a morte marcada. Lampião levou 6 contos, deixou-lhe a vida poupada. Depois de 3 invasões, na Vila do Espírito Santo, adquiriu mantimento e procurou um recanto, aonde passou 6 meses sem precisar lutar tanto. Nesse mesmo esconderijo, para fugir às constantes investidas da polícia, que atacava em volantes, Lampião passava meses enganando os habitantes. Lá promovia até bailes, com a sanfona tocada, por ele mesmo e os cabras, no meio da cachaçada, dançavam uns com os outros naquela festa animada. Quando o cerco da polícia afrouxava os cangaceiros, Lampião mandava às feiras, seus espias ou pombeiros, eram cabras que serviam como os melhores coiteiros. Lampião, por esse meio, sabia toda a notícia de todos os movimentos das volantes da polícia. Nisso pairava o segredo da sua grande perícia. Do Ceará à Bahia, Lampião tinha informantes, até padres e juízes, coronéis, comerciantes, protegiam Virgulino e os seus cabras das volantes. Lampião perdeu um olho com um glaucoma e dizia que 2 olhos eram um luxo e falta não lhe fazia, pois os 2 atrapalhavam na hora da pontaria. Conduziu seu punhal, passado na cartucheira, com 73 centímetros, respeito da cabroeira, moedas de prata e ouro lhe enfeitava a bandoleira. Um rifle e 2 parabelos, levava em qualquer viagem, mais diversos apetrechos, conduzia com coragem, cerca de 40 quilos pesava a sua bagagem. Um cofre papo de ema na cintura carregava, cheio de dinheiro em cédulas, para quando precisava. Passar dias escondido era só quando gastava. Nesse tempo e nesse grupo, já contava Lampião, com os seguintes capangas: Cravo Roxo e Azulão, Ventania e Cobra Verde, Carrapicho e Mergulhão, Asa Branca e Pinto Cego, Cobra de Cipó Criança, Pancada e sua mulher, Maria da Fala Mansa, Come Cru e Pastori, Marreco Rei da Vingança. Com mais graúna formado, o primeiro grupo fica, para logo mais entrarem, Chá Preto, Bom na Tabica, Besta Fera e Beija-Flor, Chechel, Jurema e Canjica. Esses apelidos eram criados por Lampião, seu irmão Ezequiel. Esses apelidos eram criados por Virgulino, seu irmão Ezequiel. Teve mudado o destino, por ser bom na pontaria, foi chamado Ponto Fino. No ano de 23, Zabelê mudou os planos, um caboclo violeiro, que cantava os desenganos, repinicando a viola nos sertões alagoanos. Um dia fez um repente, por lhe terem dado um tema, criticando o delegado,
de Santana do Ipanema, por isso quase o seu corpo virava todo em postema. O delegado pegou, que Deus do céu me perdoe, pois o pobre violeiro, na hora que preso foi, viu-se espancado a chicote, feito de umbigo de boi. Com várias pisas por dia, ele sofreu mais de mês. Foi ferrado a ferro em brasa, como se ferra uma reis. Não sei como o violeiro não se acabou dessa vez. Até que um dia pôde fugir daquela prisão, temendo ser perseguido, foi juntar-se a Lampião. A injustiça fez mais um bandido no sertão. Virgulino recebia qualquer um que o procurava. Quem não trouxesse apelido, ele mesmo o batizava. Porém, Zabelê ficou com o seu que já usava. Lampião era católico, gostava da oração, até medalhas de Nossa Senhoras da Conceição conduzia nas viagens para sua devoção. Quando queria ouvir missa, em um dia santificado, mandava buscar um padre para um lugar reservado, onde ouvia a Santa Missa com o seu grupo ajoelhado. Em luta contra ninguém, nunca aos domingos travava, salvo se fosse forçado, porque ele não gostava. Cidades de mais de 3 igrejas não atacava. O Clementino Furtado, fazendeiro do sertão, sentou praça na polícia para pegar Lampião. Recebeu logo as divisas de sargento valentão. O sargento um certo dia deitou a mão no coiteiro, ameaçando matá-lo na boca do granadeiro, para que ele revelasse onde estava o cangaceiro. O coiteiro respondeu, como na vida passava, tinha uns barrigudinhos e tudo quanto ganhava, na venda de umas miçangas, nem para a boia não dava. Por isso submeteu-se àquela vida tirana, acossado pela fama, na terra paraibana. Lampião o ajudava com 3.000 réis por semana. Enquanto isso, o sargento todo o seu corpo riscava de punhal, e ele, vendo que a morte se aproximava, resolveu levá-lo até onde Lampião estava. Na serra da Baixa Verde, Lampião estava coitado, dentro do rancho de palha, com os cabras descansado, sem esperar nem por sonho que ia ser atacado. O sargento fez o cerco, preparou os seus soldados, depois mandou chover balas, quase por todos os lados. Os cabras, surpreendidos, acordaram atordoados. Lançaram-se à retaguarda, enfrentando os atacantes, fugindo e contra-atacando, em manobras fulminantes, tentando romper o cerco dos soldados vigilantes. O fuzil de Lampião, na luta, não tinha falha. Da boca saía fogo, parecendo uma fornalha ou uma metralhadora descarregando a metralha. Lampião era ligeiro e corajoso também. No carrego e na descarga, ele manobrava bem. Se um cabra dava 10 tiros, ele dava mais de 100. Durava já 2 horas, essa luta sem cessar. Lampião foi dar um salto, mas no pulo deu azar, pois recebeu uma bala no esquerdo calcanhar. Caiu atrás de uma pedra, porém um cabra leal, que estava acostumado, extrair bala a punhal, correu logo em seu auxílio, mas teve a sorte fatal. Era o tal Cícero Costa, apelidado por Cício. No salto levou um tiro, que pegou bem no tontiço, deu um grito e caiu morto. Terminou-se o seu feitiço. Com a bala no calcanhar, Lampião foi capengando, caía a uns 50 metros e ficou lá esperando, enquanto Livino só a bala ia aguentando. Frente a frente com a tropa de Clementino Furtado, nesse instante meia-noite, um negro desassombrado pôde fugir conduzindo Lampião no seu costado. Levou ao fundo do vale a cabana de um irmão do morto Cícero Costa, onde ficou Lampião, que não pôde mais sentar o pé esquerdo no chão. Por isso os rastejadores, fazendo um trabalho fino, indo à frente das volantes,
pelo sertão nordestino conheciam facilmente o rastro de Virgulino. Alguns meses Lampião, tratando seu calcanhar, na terra de Baixa Verde, com um grupo a descansar, perto da vila de Patos, pôde se recuperar. Corria até a notícia que ele havia morrido. Enquanto isso saía, com um grupo decidido a atacar encontrando o povo desprevenido. Ia à frente de 50 cangaceiros divididos, em grupo de 10 em 10, comandados por bandidos, corajosos carniceiros, treinados e destemidos. Foi assim que Lampião do esconderijo saiu. Depois de alguns assaltos, uma cidade invadiu para matar um prefeito que a um coiteiro seu traiu. A cidade foi Belmonte, Luiz Gonzaga o prefeito, Ioiô Maroto o coiteiro, fazendeiro de conceito, que sendo denunciado, quase morre sem ter jeito. Luiz Gonzaga de Souza, dono da situação, por uma questão política, apontou na traição Ioiô Maroto como coiteiro de Lampião. A fazenda foi cercada por um grupo de soldados. A casa foi invadida, os donos foram surrados e ainda pelos praças os objetos roubados. Lampião, sabendo tudo, veio logo socorrer o seu amigo e lhe disse: o prefeito vai morrer. Para pagar o que fez, ninguém vai lhe defender. Ioiô Maroto pediu que Lampião não matasse o prefeito, pois podia ser que a coisa piorasse e a sua perseguição de mais e mais aumentasse. Lampião não atendeu os conselhos do amigo e marchou contra Belmont para enfrentar o perigo, dando ao seu desafeto o merecido castigo. Quando embocou na cidade, já ia daquele jeito, cantando hinos de guerra, xingando a mãe do prefeito, procurando quem quisesse enfrentá-lo peito a peito. Os soldados da cidade, vendo o grupo, debandaram. Lampião com os seus cabras a prefeitura cercaram e as portas uma a machado derrubaram. O prefeito, apavorado, subiu ao primeiro andar, pulou por uma janela, dando um mergulho no ar, indo cair na calçada onde foi se espatifar. Morreu sem dar um gemido. Lampião achou foi graça, mandou-lhe tirar as roupas, sem lamentar a desgraça. Com elas foi feita uma fogueira no meio da praça. Lampião foi e tirou-lhe do seu dedo uma aliança de platina com brilhantes, para ter como lembrança, pôs no lenço do pescoço, concretizando a vingança. Deixou Belmonte cantando com seus capangas fiéis. A aliança de Gonzaga custou um conto de réis. Lampião botou no lenço sem custar nenhum derréis. Com marchas e contramarchas, sendo pouco molestado, atravessou os sertões e um dia foi chegado na cidade de Triunfo, onde ficou alojado. O seu quarto general instalou-se na cidade. Desde o prefeito ao vigário, todos lhe tinham amizade. Era convidado às festas da alta sociedade. Por esse tempo fervia a campanha eleitoral, para que em Pernambuco o governo estadual tivesse o substituto pela ordem natural. Um coronel de barranco, conhecido por Quelé, mais chamado Clementino, Furtado, que era até parente dos Jurubebas da vila de Nazaré. O Clementino Furtado, na campanha fez um jogo, negou ao governador o seu apoio e sem rogo, o estupim da política, esse triunfo pegou fogo. Em uma praça de guerra, Triunfo foi transformado. As duas partes políticas lutavam de lado a lado. O prefeito caiu morto numa tocaia atacado. O prefeito Deodato, que nunca temeu perigo, protegia Lampião contra qualquer inimigo. Virgulino agora vai vingar o seu bom amigo. Preparou 50 cabras e resoluto marchou para enfrentar a polícia. Fez o fogo e sustentou, da manhã ao meio-dia, quando a tropa debandou. A força policial eram 200 soldados, porém os praças se viram, sem munição, fracassados. Aqueles que não morreram
ficaram lá estirados. A seguir Lampião foi a Clementino Furtado, atacou-o na fazenda, no tiroteio cerrado, porém Quelé resistiu, apesar de descuidado. Com 2 primos e 2 irmãos, foi colhido de surpresa, porém enfrentou a luta, fazendo a sua defesa. Apesar de pouca gente, Lampião achou dureza. Os 2 irmãos de Quelé foram mortos baleados. Ele com os 2 sobrinhos subiram municiados para o telhado e ficaram lá no alto entrincheirados. Arrendando algumas telhas, melhoraram seus assuntos. Com a pontaria certa, os 3 atiravam juntos. Cada rajada fazia nos capangas 3 defuntos. Foi aí que Lampião viu que tomava canudo, vendo seus cabras morrendo. Urgente fez um estudo, mandou que cessassem fogo, senão se acabava tudo. Pensando que Clementino tinha porção de gente, mandou bater retirada. Livino pulou na frente, dizendo haver decidido e pegar Quelé a dente. Lampião disse Livino: tu tá mordido de cobra, não vê que se tu for lá, Quelé faz uma manobra, te come no bacamarte, nem um cabelo não sobra. Nessa hora uma volante apontou lá na estrada, atraída pelos tiros. Lampião não quis mais nada, só fez trilhar o apito e bater em retirada. Com todas as alpercatas, com os saltos para diante, eram feitas de encomenda para enganar viajantes. Do engano pelos rastros não escapava volante. Porque quando os bandidos, no seu destino voraz, seguindo só para frente, se distanciando mais, as volantes pelos rastros caminhavam para trás. Deixando o capanga mortos, Lampião fugiu da presa, atravessou Pernambuco em procura de defesa, entrou pela Paraíba, aquartelou-se em Princesa. Foi muito bem recebido por toda a população, com abraços e festejos, para ver nele a solução para os demandos políticos que haviam no sertão. Pela família dos Dantas, o povo era maltratado, no regime de terror, mais a mais sobressaltado, sem encontrar proteção, quase escravizados. Para os meninos e moços do sertão paraibano, Lampião era um herói, com artes de soberano, porque vencia as volantes com o poder do arcano. Suportando fome e sede, cantava até pela feira. Lampião subiu a serra, Lampião desceu ladeira, procurou moça bonita, cantando mulher rendeira. Ainda cantavam mais, para aplacar a destita. O rifle de Lampião tem 5 laços de fita. Lampião só para em casa onde tem moça bonita. Continuavam cantando para alegrar o sertão. Minha mãe me dê dinheiro para comprar um cinturão, para viver de cartucheira no bando de Lampião. No ano de 25, numa infeliz madrugada de fevereiro, a cidade de Souza foi atacada, pelos pontos estratégicos invadida, saqueada. Na chegada dos capangas, fugiram logo os soldados, com os fios telegráficos previamente cortados. Ficou a população à mercê dos celerados. Dentro de 2 dias foram residências assaltadas, as casas comerciais, também todas saqueadas. Mulheres, velhas e moças viram-se violentadas. Felizes deixaram Souza, e quando iam passando, Vila Cabeça de Porco, o grupo foi aumentando, pois um garoto chamado Vicente entrou para o bando, para ajudar a levar os trens e os cobertores, que tomaram dos soldados, com mais diversos valores. Os cobertores serviam de camas aos malfeitores. Esse garoto era preto, retinto como carvão, tinha o olho esquerdo vesgo, parecendo assombração. Foi chamado Lua Branca pelo chefe Lampião. No caminho, meia-noite, disse que estava roubado por Antônio e por Livino, que lhe tinham saqueado 2 contos de réis que ele em Souza tinha arranjado. Gritou meia-noite assim: 2 gatunos numa figa, bando de ladrão safado, vão ver como o homem briga.
ou dão meu dinheiro agora, ou faca come barriga. Dizendo isso, pulou, com a paj... já com a pajal na mão, como um touro escavacando, desacatou Lampião, e disse: apareça um, mostre que é valentão, porque na ponta da faca uma barriga não erro, e num ladrão que me rouba, até o cabo eu enterro, pule o que for mais valente, para eu comê-lo no ferro. Lampião, que não gostava de nenhuma confusão, entre os seus cabras puxou 2 contos do cinturão, entregou-os à meia-noite, acabou toda a questão. Porém os 2 acusados veemente protestaram que nada tinha roubado, de dedos em cruz juraram, e que o bandido sumisse, de sua frente mandaram. Subindo e descendo o morro, Lampião atravessou a serra de Borborema, com o seu grupo passou, logo para Pernambuco e até Flores caminhou. Assim ficou Lampião, no sertão pernambucano, em fazenda de amigos, passando o resto do ano, tratando o seu pé ferido no sofrimento titirano. Com medo o governador do estado disse não a uma ida à Vila Bela, temendo que no sertão encontrasse numa estrada o grupo de Lampião. Por isso alguns violeiros cantavam com todo o suco, Dr. Sérgio de Loreto, governo de Pernambuco, com medo de Lampião, só falta ficar maluco. Mas enquanto o Lampião tratava o seu pé ferido com os remédios do mato, em algum canto escondido, os seus capangas assaltavam com o grupo dividido. A fazenda das abóboras, que era de Manuel Neto, foi assaltada e queimada, com um ataque direto, aonde os cabras fizeram em tudo um saque completo. Em Floresta dos Navios também entraram sem dó, e na Vila da Tapera os bandidos deram nó em um subdelegado chamado Manuel Giló. Manuel Giló resistiu com seus 5 soldados até a última bala, quando se viram agarrados pelos cabras um a um, todos 6 foram sangrados. Manuel Neto, se vendo perseguido no sertão, sentou praça na polícia, mostrando disposição, e passou a perseguir dia e noite a Lampião. Lampião, por esse tempo, em uma estrada encontrou um recém-formado médico, para uma grota o levou, preso para que curasse o seu pé que se inflamou. Mandou comprar os remédios por um cabra dos fiéis, recebeu os curativos, já melhor fez bons papéis, gratificando o doutor com 4 contos de réis. Ainda mandou um cabra pôr o doutor na estrada, que seguia a Água Belas, dizendo: meu camarada, visite a sua família, que não lhe acontecerá nada. No ano de 25, esses cabras acelerados, com Lampião no comando, vestidos como soldados, foram à Vila de Custódia como policiais fardados. Dessa forma amanheceram na praça em frente à matriz, foram buscar o prefeito para servir de juiz na coleta do assalto que fez para ser feliz. O prefeito ia na frente, recebendo o capital, Lampião seguia atrás, exibindo o seu punhal. Assim foi completo o saque na zona comercial. O boticário curou um cangaceiro ferido. Lampião deu-lhe um bilhete e disse a qualquer bandido que lhe mostrar esta ordem já se chama garantido. Era em Alagoas de Baixo, onde Custódia ficava. Por pouca felicidade, lá o prefeito morava. Por isso caiu nas mãos do bandido que passava. Porém foi muito feliz com todos dessa paragem. Os cabras se despediram na maior camaradagem, recebendo os que lhe deram, depois seguiram viagem. Com menos de 15 dias, os bandidos assaltaram Buíque e Vila Algodões, onde 3 dias passaram. Sem nenhuma resistência, o comércio saquearam. De lá foram a Rio Branco, de onde ao governador enviaram um telegrama, pedindo que, por favor, não lhes mandassem soldados, nem fosse um perseguidor.
Do contrário, iam a Recife para atacar a cidade, a fim de pegá-lo à unha e matar sem piedade. O governador, com medo, deixou-os lá à vontade. Livres eles atacaram Gravito e Leopoldina, Cabrobó e completaram a sua sanha assassina na fazenda Melancia com uma carnificina. Isso já perto de Flores, um infeliz foi castrado, com nome de Zé Galu, um velho despudorado, justamente porque havia a uma filha deflorado. Depois atacaram Flores, onde os cabras mansidão e Jurema assassinaram, um velho que fez traição, com uma porção de facadas, sentindo a satisfação. O senhor José Teotonho, usando sua malícia, telegrafou ao Recife para o chefe de polícia sobre a presença dos cabras, mas morreu pela notícia. O grupo, ao sair de Flores, soube por um informante, coiteiro de Lampião, que havia uma volante paraibana em seu rastro, chegando a qualquer instante. Lampião saiu depressa para fugir do perigo. Foi para São João dos Leites, aonde tinha um amigo, pensando ficar a salvo das balas do inimigo. Mas por infelicidade, no caminho se topou com os macacos soldados, abriu fogo e sustentou a luta por muitas horas, até que o pior chegou. Os soldados avançando, Lampião viu-se sem jeito, na retirada Livino, quis levar tudo de eito, caiu dentro de uma grota com uma bala no peito. Lampião não pôde entrar, Lampião não pôde dar socorro ao irmão amado, pelas praças da volante. Livino foi degolado, para os urubus comerem, foi seu corpo abandonado. Para servir de troféu, a cabeça foi levada, desafiando a justiça, bem na beira da estrada, perto de Tacaratu, foi numa estaca espetada. Para a surpresa do grupo, entristeceu Lampião, deixou crescer os cabelos, com a perda do irmão, adotou novos requintes de maldade e de ação. Achou que muitas mulheres eram em si depravadas, usando os cabelos curtos, e deviam ser ferradas no rosto com ferro em brasa para ficarem marcadas. Encarregou o serviço o seu cabra mais tirano, que mandou fazer a marca para o ato desumano, com suas iniciais JB José Baiano. Dali em diante as mulheres tiveram grande desgosto, tendo o cabelo cortado, pegadas não tinham gosto, centenas delas ficaram com o JB no rosto. Mas as tropas da polícia paraibana não deram mais uma trégua aos capangas de Lampião que tiveram de entrar em Alagoas quando descansar puderam. No rumo de Mata Grande, quando os três irmãos passaram, em Santa Cruz do Deserto, no cemitério pararam, Ezequiel e Antônio na cova do pai rezaram. Depois da reza seguiram, porém com duas volantes, seguindo no Mocotó, com suas armas possantes, eram tropas comandadas por ferozes comandantes. Os capangas não sabiam que iam sendo seguidos por volantes poderosas, bem de perto perseguidos, por isso em Serrote Preto julgaram-se escondidos. Porém é que as volantes, em um tempo muito pouco, atacaram de surpresa, a luta foi de papuco, tinha cabra que pulava como quem estava louco. Logo nos primeiros tiros, caíram mortos no chão, Guri, Corró, Asa Negra, 3 cabras de Lampião, quando se estabeleceu a mais negra confusão. Porque as duas volantes atacaram dos dois lados, em posições diferentes, os pelotões de soldados atiravam uns nos outros, completamente enganados. Enquanto isso, os capangas, em manobras fulminantes, fugiram na confusão, deixando as duas volantes, atirando uma na outra, enganando os comandantes. Foram mortos das volantes 70 dos 100 soldados, quando que as duas conduziam. Os mortos foram levados em redes a Mata Grande, onde foram sepultados. Depois disso, Lampião resolveu ser fazendeiro e comprou para viver uma fazenda em Barreiro, no ano de 26 a 31 de janeiro. Em março do mesmo ano, houve grande confusão.
foi quando a coluna Prestes atravessou o sertão de Pernambuco e marchou fazendo a revolução. Em busca do Ceará, deixando tudo arrasado, Lampião cá na fazenda vivia bem descansado, quando recebeu do padre Cícero Romão um recado que seguisse com urgência a Juazeiro do Norte, levando todos os cabras, formando um batalhão forte para salvar a cidade e o seu pessoal da morte. Ao seu padim padeciço, jamais faltou Lampião, deixou a sua fazenda, seguiu com um batalhão de capangas corajosos para salvar a nação. Na ida pelo caminho, Lampião, sem ter malícia, topou a coluna Prestes, pensando ser a polícia. Mandou o grupo abrir fogo, porém só soube a notícia. Pois a coluna, pensando que tinha sido atacada pelas tropas do exército, bateu logo em retirada, mudou de rumo deixando Lampião sem sofrer nada. Quando entrou em Juazeiro, com seus capangas formados, foi recebido com festa, os sinos foram dobrados, foguetório, grito, vivas, vinham de todos os lados. Foram chamar o agrônomo, Pedro Albuquerque Uchoa, que como inspetor agrícola federal era a pessoa de maior autoridade naquele ato de prua, que era representar, no ato de promoção, o doutor Arthur Bernardes, presidente da nação, para que Lampião fosse promovido a capitão. Lampião foi promovido, o padre Cício presente, Antônio Ferreira foi, feito primeiro tenente, Sabino Gomes II recebeu sua patente. Luiz Pedro também foi, feito primeiro sargento, e Gato Bravo II, ali naquele momento, no dia 12 de abril, assinaram o documento. Dessa forma, Lampião deixou de ser cangaceiro, comandando o batalhão patriótico brasileiro, com a farda do exército defendendo o Juazeiro. Pela manhã, Virgulino, transformado em capitão, dentro da legalidade, com um grande batalhão, atrás da coluna Prestes, seguiu em perseguição. Transformados em soldados, foram diversos civis, todos iam equipados com munições e fuzis para expulsar a coluna da terra dos Cariris. Entre cabras e beatos, o capitão Lampião comandava muita gente, quase uma divisão, cerca de 300 homens compunham seu batalhão. Porém, no caminho foi, por um amigo avisado, que para sua desgraça havia sido enganado, que jamais pelo governo era ele anistiado. Devido a essa denúncia, resolveu abandonar aquela perseguição para a fazenda voltar, porém chegando em Barreiro não conseguiu penetrar. Quando na sua fazenda não pôde entrar Lampião, foi expulso pelas tropas, dado a movimentação da polícia e do exército que vasculhavam o sertão. Lampião, em vista disso, correu e foi se acoitar nas zonas de Pajeú, onde pôde descansar numa grota com o grupo até a luta passar. Desmantelada a coluna, com todos os revoltosos fugindo para a Bolívia como maus e perigosos, Lampião voltou à balha com seus atos criminosos. Assim que saiu da grota, de surpresa penetrou, com todos os seus capangas, em bom nome saqueou o comércio e conduziu as armas que encontrou. Cortou fios telegráficos, passando uma ordem forte, para que seus comandados com ele enfrentassem a morte, e seguiu na direção do Rio Grande do Norte. Em junho de 27, com seu grupo fiel, já perto de Mossoró, atacou um coronel, prendeu-o como refém chamado Antônio Gurgel. Depois mandou um bilhete ao prefeito da cidade, pedindo que lhe mandasse dinheiro com brevidade, senão ele invadiria a sua municipalidade. O prefeito respondeu, ao receber o recado, que estava sem dinheiro, o banco estava fechado e que com o povo estava para tudo preparado. Lampião pedia para resgate do coronel a soma de 20 contos para não matar Gurgel, do contrário mandaria levar cartas a Luzbel, porque antes de chegar às portas de Mossoró, fez a maior bagaceira na zona do Seridó, arrasou 4 cidades sem de ninguém sentir dó.
foram as seguintes cidades, pelos cabras saqueadas, Pau dos Ferros e Martins, que se viram incendiadas, Apodi e Areia Branca da mesma forma queimadas. Mesmo o prefeito, sabendo do que houve em Seridó, pediu forças da polícia para salvar Mossoró, que chegaram a toda pressa para desatar o nó. Lampião pegou os cabras para cercar a cidade, dividiu em 5 grupos, mostrando capacidade, comandados pelos cabras de maior perversidade. Maciolon e Jararaca, Colchete junto a Sabino, eram os 4 comandantes, cada qual mais assassino. Comandava o 5º grupo, o Pulso de Virgulino. A cidade foi cercada, quando os grupos apertaram. O cerco às 4 da tarde, muitos tiros dispararam. Encontrando resistência, comendo bala avançaram. Pois o povo a toda pressa, em várias ruas cavou as trincheiras necessárias, depois em armas pegou. Em defesa da cidade, a batalha se travou. Senhor Rodolfo Fernandes, prefeito municipal, entregou seu palacete à força policial, que foi logo transformado em seu quartel-general. Entre cabras e soldados, na batalha o pau comeu, dobraram todos os sinos, o fogo recrudesceu, chovia bala nos ares que o mundo escureceu. Da torre de uma igreja, um soldado olhou e viu, um cabre passou-lhe o dedo, Colchete morto caiu, desbotoou-se todo, lá o soldado sorriu. Num avanço que fizeram, 2 cangaceiros ousados, Mormaço mais Jararaca, caíram os 2 baleados, pegados vivos à unha, foram presos e amarrados. Às 5:30 da tarde, os tiros silenciaram, com 2 presos e um morto, os capangas recusaram, para uma nova desforra, à meia-noite voltaram. Sobre uma chuva de balas, recuaram novamente. Dessa vez a retirada foi definitivamente, levando como reféns 3 presos na sua frente. Eram Antônio Gurgel, um coronel da Ribeira, e Maria José Lopes, residente em Aroeira, esposa de um fazendeiro, o outro Joaquim Moreira. No rumo do Ceará, seguiam os cangaceiros, conduzindo as 3 pessoas e dizendo aos beiradeiros que só por 50 contos dariam os prisioneiros. Um emissário corria de encontro aos infiéis, lá perto de Limoeiro, topou os cabras cruéis, entregou a pinga-fogo 50 contos de réis. O resgate recebido, Lampião autoritário, mandou soltar os reféns, dando o prazo necessário para que se retirassem, voltando com o emissário. Enquanto o grupo seguia, assaltando os fazendeiros, de Limoeiro já perto, lembremos os cangaceiros, que ficaram em Mossoró, feridos prisioneiros. Fazendo uma represália, alta noite um pelotão da polícia retirou os 2 cabras da prisão, levou-os para o cemitério para cumprir a missão. O sargento comandante mandou o Mormaço cavar uma sepultura e antes do capanga completar, os 7 palmos mandou o pilotão atirar. O pilotão disparou, num tiroteio certeiro, toda a carga dos fuzis nas costas do cangaceiro, que caiu de bruço dando o suspiro derradeiro. Foi a vez de Jararaca, um soldado lhe entregou uma pá e uma enxada, quando o sargento mandou que cavasse a sua cova, porém ele não cavou. Com o olhar duro disse que os soldados fizessem tudo o que não cavaria, que o matassem se quisessem, morreria como um homem, a todo mundo dissessem. Xingou a mãe do sargento, antes de ser fuzilado, torciu, escarrou, cuspiu, bem na cara de um soldado, ao receber a descarga, caiu e morreu calado. Assim mais 2 cabras foram, dormir nos braços da morte, vamos deixá-los em paz, para sabermos da sorte, que usufruiu Lampião em Limoeiro do Norte. Lampião foi festejado, quando em Limoeiro entrou, debaixo de foguetório, a cidade abandonou, Paraíba e Pernambuco nessa marcha atravessou. Atravessando Alagoas, quando chegou à fronteira, com Sergipe numa vila, caiu numa ratoeira, deu um combate que quase
era a sua derradeira. Vendo que seria morto nessa vila sertaneja, correu e se entrincheirou no oitão de uma igreja, donde fugiu com o grupo, abandonando a peleja. Escapando com os cabras do cerco policial, invadiu uma fazenda, fez o dono passar mal, riscou as costas do pobre com a ponta do punhal. Enquanto isso, uma filha do fazendeiro coitada, no alpendre da fazenda, por Zé Baiano agarrada, por teus cabelos curtos, estava sendo ferrada. Com a dor a moça deu um grito de desespero. Valei-me padrinho Cícero, da matriz do Juazeiro, Nossa Senhora das Dores, a mãe do povo romeiro. No grito Lampião deu um pulo e correu urgente, ordenou a Zé Baiano que soltasse a inocente, reuniu todos os cabras e depois seguiu em frente. Isso porque respeitava, como amigo dos cristãos, o padre do Juazeiro, de quem osculhava as mãos, o seu padrinho de crisma e de todos seus irmãos. Foram salvas muitas vidas no Nordeste brasileiro, para uma casa livrar-se da sanha do cangaceiro, bastava ter um retrato do padre do Juazeiro. Um dia Sabino Gomes, filho da terra baiana, por ter sido pai de santo, lá em Feira de Santana, combateu com Lampião contra a ordem soberana. Que Lampião respeitava, com rigor obedecia a ordem do padre Cícero, quando lhe ordenou um dia que nem ele nem seus cabras não fizessem bruxaria. Como tantos outros cabras, Sabino formou um bando, abandonou Lampião, depois saiu atacando, com 30 homens armados, as cidades saqueando. Sabino pegou um dia uma barrica e zangado, encheu de pregos agudos, pôs dentro um pote amarrado, enrolou de serra abaixo, ninguém soube o resultado. De outra vez encontrou um pobre velho doente, deu-lhe para que bebesse 1 litro de aguardente, com um punhal na barriga, o velho bebeu contente. Com essa o velho passou 3 dias embriagado, quando levantou-se estava completamente curado, deu muitas graças a Deus e ao Sabino malvado. Sabino obrigou um cabra comer vivo um cururu, forçou uma mulher grávida com o seu coração cru, dá mais de 20 umbigadas no pé de mandacaru. Sabino não escondia o seu desejo assassino de liquidar Lampião. Foi Ezequiel Ponto Fino que avisou ao irmão onde vivia Sabino. Lampião não perdeu tempo, chamou um cabra e deu posse de executá-lo, dizendo: não deixe que ele se coce, eu quero jantá-lo logo antes que ele me almoce. Sabino, com poucos dias, o diabo pôs na panela, depois Lampião matou 2 cabras numa cancela, só porque os 2 haviam ofendido a uma donzela. Morreram Mourão e Gato, por terem contrariado a ordem do capitão, que tinha determinado que quem ofendesse a moça morreria fuzilado. Depois disso, Lampião se retirou de Sergipe, porém só em 28 surgiu com a sua equipe. Depois disso, Lampião se retirou de Sergipe, para só em 28 surgir com a sua equipe, enfrentando uma volante na Serra do Araripe. Foi numa noite de chuva, num combate iluminado pelo fogo do relâmpago, que foi o grupo atacado. Por azar no tiroteio, Lampião foi baleado. Com um balaço no peito, Lampião foi se arrastando até Saco da Verônica, muitas dores suportando. Acoitou-se numa serra, onde ficou se curando. Nesse combate perdeu o seu mais idoso irmão, chamado Antônio Ferreira, uma fera do sertão, que recebeu uma bala e caiu morto no chão. Antônio caindo morto, o grupo teve um abalo. Foi Ezequiel Ponto Fino que conseguiu arrastá-lo ao lugar Poço do Ferro, aonde pôde enterrá-lo. Lampião viu-se acuado, sem armas nem munições, perseguido por volantes em todas as direções, ferido e sofrendo toda sorte de privações. Com a queda do inverno, a luta foi serenada,
porque as volantes tinham a marcha dificultada, com estradas atolando, não podiam fazer nada. Foi quando o Lampião pôde sair-se dissimulando, com apenas 7 cabras, apareceu caminhando às margens do São Francisco, faminto e quase esmolando. Em uma noite de chuva, um velho os atravessou, no grande rio em canoas, foi quando o grupo passou para o estado da Bahia e a vida continuou. Passando em Jeremoabo, Lampião não procurava mulher para conviver, pela vida que levava, porém a maior surpresa a sorte lhe reservava. Protegido que estava por um rico fazendeiro, o coronel Petronilo, Lampião teve primeiro, Gangorra uma fazenda com todo apoio e dinheiro. O coronel Petronilo deu-lhe armas, munições, roupas e medicamentos, nas melhores relações, até animais selados para as suas excursões. Mandou vir de Salvador, com a maior precaução, especialmente um médico para tratar Lampião, que ainda conduzia ferimentos em ação. Lá na fazenda Gangorra, Lampião organizava rodeios e vaquejadas, e assim a vida passava, quando as reses mais bravias ele próprio derrubava. Organizava forrós na chegada dos vaqueiros, quando tocava sanfona, animando os cangaceiros, cantando emboladas cocos e chachados brasileiros. Se vinha a Jeremoabo, visitava o delegado, prefeito, padre e juiz, por todos era abraçado, dava presente às crianças e ao povo necessitado. Em uma dessas visitas, voltava ao anoitecer, com 6 capangas somente, quando teve que correr, pois topou uma volante, fugiu para não morrer. Foi esconder-se na vila de Malhada da Caiçara, distrito de Santa Brígida, numa toca se acoitara, o desvio da polícia lá escondido aguardara. Uma tarde uma senhora, de uma fazenda vizinha, foi visitar Lampião, do modo que lhe convinha, para lhe dar um recado de uma filha que tinha. Disse mais que a filha era Maria Déa chamada, e falava muito nele, parecendo apaixonada. Desejava conhecê-lo, porém já era casada. Disse a velha que Maria tinha Lampião na mente, com qualquer notícia dele, dava pulos de contente, dizendo que adorava um cabra macho e valente. Assim queria saber, para não ter desmantê-lo, como era que a filha podia ir conhecê-lo, conforme o que combinasse, qualquer hora ia vê-lo. Lampião ficou surpreso com a conversa vivida, porém disse-se a mulher, não tem a língua comprida, pôde lhe dizer que venha, mas cuidado com a vida. Moradora em Santa Brígida, o seu irmão foi buscá-la. O marido, um sapateiro, já não pôde dominá-la. Ela saiu e deixou, lambendo sola na sala. Sim, porque um recado falso seu irmão trouxe-lhe deu, dizendo que sua mãe de repente adoeceu e mandou ele ir buscá-la já pelo que aconteceu. Assim foi como Maria na casa da mãe chegou, encontrando-a com saúde, muito espantosa ficou, porém a velha lhe disse como tudo combinou. Maria ficou contente com o dito alviçareiro. Em seguida foi levada pela mãe ao cangaceiro, e Lampião recebeu-a debaixo de um embuzeiro. A velha chegando disse, tá aqui a moça, capitão. Lampião disse, tá bem, apertando a sua mão. Maria, emocionada, interrogou Lampião. O senhor é Lampião, o capitão que domina as fazendas do sertão? Sua aventura combina com todo o meu ideal, quero ter a mesma sina. Há muitos anos que ouço as notícias do senhor, pelas suas aventuras, admiro o seu valor, estou disposta a segui-lo até onde o senhor for. Se não acredita em mim, estou pronta para um teste, quero ouvir balas unindo das caatingas do Nordeste, com um rifle e um punhal mato até a mãe da peste. Lampião desconfiado, disse num gesto matreiro, porém eu tenho um conselho
do padre do Juazeiro, para não levar a mulher na vida de cangaceiro. Vá viver com seu marido, como senhora casada. Minha vida é uma luz que pode ser apagada, a qualquer hora caindo na trama de uma emboscada. Maria disse o conselho: só toma o homem que quer, serve bem para um beato, que tem medo de mulher. Só voltarei para casa se o senhor não me quiser. Todos os cabras ficaram, um a um mais alarmado, vendo que o chefe estava, por Maria apaixonado, porque confiava nela como um alucinado. Os cabras não tinham visto nunca uma coisa daquela. Lampião não confiava em mulher feia nem bela, mas dessa comia tudo que vinha pelas mãos dela. Maria Déa Formosa embriagou Lampião, com sua beleza nata, dominou seu coração, suas faces pareciam com o luar do sertão. Entre ela e Lampião contam-se muitas histórias, com lutas e sofrimentos, com alegrias e glórias, vexames e prejuízos, com fracassos e vitórias. Cada cabra ao seu fuzil dava o nome que convinha, sempre era o apelido da companheira que tinha. O fuzil de Lampião foi chamado de Santinha. Porque foi dado esse nome à mulher que possuía, para ele era Santinha, que os seus gostos fazia, enquanto viveu com ela, nunca chamou a Maria. Violeiros repentistas, cantando na região, batizaram novamente a mulher de Lampião como Maria Bonita, a linda flor do sertão. Isso só porque a mulher era de fato bonita. Nessa vida do cangaço, como Lampião teve a dita de ter uma filha que foi chamada de Expedita. Expedita foi criada para ter educação pelo senhor João Ferreira, um irmão de Lampião, honesto e trabalhador, homem de bom coração. Com o senhor Manuel Messias, dona Expedita é casada, tem 3 filhinhos e vive uma vida sossegada, morando em Aracaju, aonde é muito estimada. Deixando Expedita em paz, voltamos a Lampião, que com Maria Bonita andava pelo sertão. Ela muito ciumenta dominava o capitão. Brigava com Lampião, apesar de respeitá-lo, mangava das pernas dele, com o fim de irritá-lo. Quando ele reclamava, prometia abandoná-lo. Porque não havia nada, porque Lampião zombava dos ciúmes de Maria, dizendo que até gostava de vê-la sempre zangada quando se deliciava. Já no fim de 29, Lampião atravessou a fronteira da Bahia com Sergipe e atacou com 3 capangas um carro que na estrada encontrou. Era de um comerciante e no qual foi conduzido à cidade de Capela, onde foi bem recebido pelo prefeito e o povo, sendo também atendido. Seu irmão Ezequiel ficou estacionado na estação vigiando para que não fosse dado aviso pelo telégrafo à polícia do estado. O prefeito com o vigário, por entre a população, fizeram uma coletinha com boa arrecadação, arranjando 5 contos de réis para Lampião. Enquanto isso, o bandido já fazia uma das suas, penetrando no cinema, passando de horas 2, aonde assistiu um filme chamado O Anjo das Ruas. Quando saiu do cinema, na rua foi abordado por um repórter patrício, Zósimo Lima Machado, que lhe pediu uma entrevista, fato que lhe foi negado. Lampião ali negou-se dar qualquer declaração, recomendando ao repórter o cuidado para não falar da sua presença na Princesa do Sertão. Lá na estação o trem chegou, saltou um soldado. Lampião tomou-lhe as armas e perguntou alterado: baiano, macaco se for baiano, agora mesmo é sangrado. O soldado, vendo a morte, respondeu não ser baiano. Falou sem pestanejar, dizendo ser sergipano. Assim escapou das mãos do bandido desumano. Lampião deixou Capela às 3 horas da manhã, acompanhado de amigos, com destino a Quidaban, conduzindo 5 contos
capa e cobertas de lã. Nessa viagem seguiram seus amigos delegado, juiz, prefeito, vigário. Quando o grupo era chegado, em Aquidabã foi logo um almoço preparado. Num dos melhores hotéis, o grupo dormiu sem risco. No outro dia seguiu, sem querer fazer confisco, na direção de Pinhão, com Volta Seca e Corisco. Saindo de Aquidabã, às 9 horas do dia, avistaram um cavaleiro que num cavalo corria. Um cabra disse: eu vou ver se estou bem na pontaria. Pôs um dos joelhos no chão, fechou um olho e apontou o fuzil na direção. Quando o gatilho puxou, com uma bala nas costas, lá o infeliz tombou. 2 bandidos levantaram o pobre homem do chão, ainda vivo pegaram, sem nenhuma compaixão, cada um em uma perna, depois abriram a facão. Entre os capangas do grupo, cada um fez o que quis. Como o homem era gordo, eles juntaram os fuzis, os punhais, as cartucheiras na banha do infeliz. Lampião com alguns cabras, que estavam mal vestidos, chegando em Pinhal entrou, numa loja de tecidos, onde foi comprar fazenda para vestir seus bandidos. Saindo da loja viu seus cabras sendo atacados num cerrado tiroteio por dezenas de soldados que receberam a bala o grupo de acelerados. Lampião deu alguns tiros naquela hora apertada para espantar a morte e juntar a capangada. Passou sebo nas canelas e bateu em retirada. Passando em Alagadiço, no armazém encontrou com Antônio de Chiquinho. Lampião o obrigou a tomar copos de conhaque até que o embriagou. Depois assaltou a casa de um senhor que fugiu, desafeto de Antônio, e Lampião insistiu ainda em queimar a casa, porém Antônio pediu, dizendo que Lampião não fizesse o atentado, porque o tal homem era o seu maior intrigado, e depois ia pensar que ele havia mandado. Lampião lhe obedeceu, porém fê-lo beber mais, e depois mandou buscar todos os seus animais, burros de carga, cavalos, montadas especiais. Ainda levou o preso, servindo como refém. Correram a tarde toda, e numa fazenda além, amedrontados dormiram, sem confiar em ninguém. Só Antônio de Chiquinho, com medo, não cochilou. Pela manhã, quando o grupo partiu, Antônio enganou, deu um drible em Lampião, fez que ia, mas ficou. O grupo pela Bahia, 11 meses se passaram, quando em outubro de 30, tropas se movimentaram, numa revolução que, de norte a sul, abafaram. Foi quando, por esse tempo, Lampião, sem piedade, voltou, atacou Capela, com toda a perversidade, tendo antes o cuidado de isolar a cidade. Cortou fios telegráficos, prendeu ricos fazendeiros, que foram como reféns, na frente dos cangaceiros, servindo de protetores a malta de bandoleiros. Mandou mais um emissário para dizer aos soldados e às demais autoridades que se eles fossem atacados, os fazendeiros seriam os primeiros fuzilados. Na entrada da cidade, os soldados reagiram, com o povo nas trincheiras, para vencer resistiram. O mundo virou fumaça, os presos se escapuliram. Num cerco muito bem feito, Lampião viu-se envolvido, temendo ser preso ou morto. Conseguiu sair fugido, de Capela com o grupo completamente batido. Seguiu na direção de Nossa Senhora das Dores, mas na Vila da Taboca fez o maior dos horrores, prendeu um velho e um filho, sem ouvir os seus clamores. Ficou com o rapaz preso, mandou o velho vir buscar 2 contos de réis em dores, dando prazo de voltar, com o dinheiro pedido para o filho resgatar. Mas o velho não voltando, Lampião falou assim: rapaz, pode ir embora, que seu pai é cabra ruim, um tostão de fumo podre, ele não vale para mim. Em 31, Lampião
saqueou e incendiou Várzea da Ema em Bahia e Gangorra onde morou, do coronel Petronilo foi com que ele pagou. Depois de tudo meteu-se no raso da Catarina, um deserto montanhoso, aonde a fera assassina só temia aos castigos da natureza divina. Pois o deserto media 20 léguas de largura, 40 de comprimento, sem fontes de água pura, lugar que fazia medo entrar uma criatura. Era onde Lampião felizes dias passava, de vez em quando saía, lugares pertos atacava, perseguidos por volantes, no deserto se internava. Perseguindo Lampião, as volantes tinham medo de penetrar no deserto, que parecia um degredo, aonde só o bandido compreendia o segredo. Um dia, cavando um poço, naquele seu monopólio, saiu uma água suja, gordurosa como óleo, que ninguém pôde beber, pois devia ser petróleo. Nem para fazer comida, essa água não prestava, era grossa, de mau gosto, que ninguém não suportava. Se alguém riscava um fósforo, ela se incendiava. Lampião levou um pouco dessa água como rogo para o coronel João Sá, que com ela fez um jogo, dizendo ao cangaceiro que era água de fogo. O ano de 31, com esse fato corria, foi Juraci Magalhães, empossado na Bahia, interventor federal, mantendo a interventoria. O tenente Juraci mandou nessa ocasião volantes e mais volantes para arrasar Lampião, disposto a exterminar o cangaço do sertão. Também de vários estados da região do Nordeste vieram muitas volantes, atravessando o agreste em direção da Bahia para acabar com a peste. Nos pontos mais estratégicos puseram os destacamentos, abastecidos por postos de roupas e de alimentos, boas armas, munições e também medicamentos. Até estações de rádio foram por lá instaladas, diversas cidades foram pelas volantes tomadas, onde faziam quartéis para as novas emboscadas. Em Quixabá, Santa Brígida e Santo Antônio da Glória, Serra Negra, Xorroxó, contava-se a mesma história, bebedouro e bom conselho, só se pensava em vitória. As tropas andavam meses à procura do bandido, enquanto isso ele estava bem descansado, escondido, no raso da Catarina com seu grupo prevenido. Para fazer seus assaltos saía quando queria, as tropas desprevenidas, quando um batalhão sabia, só encontrava a notícia do que Lampião fazia. Porém, seguindo a batida, vários grupos avançavam no rastro dos cangaceiros, até quando deslumbravam o raso da Catarina, desconsolados voltavam. Rasgados com sede e fome, pelos espinhos feridos, tinham medo de entrar e lá ficarem perdidos no raso da Catarina para a presa dos bandidos. Foi quando o interventor, temendo a carnificina, pediu a Getúlio Vargas avião e gasolina para dar um bombardeio no raso da Catarina. O bombardeio era de dinamitar Lampião, enquanto isso os poetas cantavam pelo sertão versinhos elogiando o valor do capitão. Para pegar Lampião, nenhuma tropa de linha, nem o batalhão naval, nem a força da marinha, nem o poder do exército pode quebrar-lhe a espinha. Nem a força federal, rodeada de canhão, metralhadora, fuzil, dinamite ou avião, soldado nenhum vai lá aonde está Lampião. Do raso da Catarina, que Lampião conhecia igual a palma da mão, toda semana saía, para arranjar alimento uma viagem fazia. Quando entrava nos lugares, cantava esta canção: o meu nome é Virgulino, me tratam por Lampião, agora com a revolta sou interventor do sertão. Quando as diversas volantes da polícia da Bahia iam apertando o cerco, Lampião se escapulia, no raso da Catarina com um grupo se escondia. Chegando à boca do raso, paravam logo os soldados, temendo aquele deserto, muitos feridos, rasgados, tristes, famintos, sedentos, voltavam desanimados. Com relação ao deserto, pela grande dimensão, os sertanejos diziam em ponto de mangação que nem Satanás entrava onde estava Lampião.
Já no fim de 32, quando a seca castigava todo o sertão da Bahia, a tropa continuava perseguindo o Lampião, que mais e mais se apertava. Pelo estado da Bahia foi um prêmio oferecido a qualquer pessoa que lhe entregasse o bandido, Lampião com vida ou morto, para que fosse punido. Que os recursos possíveis entre os governos citados em homens e armamentos fossem todos empregados no raso da Catarina contra os cabras acoitados. Com a ajuda de coiteiros daquela corja assassina, presos e serviciados pela polícia em rotina, foi feito um levantamento do raso da Catarina. Foi quando 200 homens dos 4 estados do norte, fielmente comandados para decidirem a sorte, foram atacar Lampião para a vida ou para a morte. Penetraram no deserto, guiados pelos coiteiros que conheciam as estradas, os valentes tabuleiros, os vales e os tabuleiros, as serras e as cavernas que viviam os cangaceiros. Lampião jamais pensava que pudesse ser traído, bem no centro do deserto, quando foi surpreendido, cercado pelas volantes numa caverna escondido. Às 10 horas da manhã, cantando as mágoas da vida, os capangas sem receio cuidavam na sua lida, as bandidas se ocupavam em cozinhar a comida. Quando uma chuva de balas desabou sobre os bandidos, metralhadoras varreram os cabras desprevenidos que pulavam dando gritos com maldições e gemidos. Atacados de surpresa, nada puderam fazer, muitos já caíram mortos, outros feridos gemer. Lampião, vendo a desgraça, só teve um jeito: correr. Pelos fundos da caverna, Lampião se escapuliu, pegou Maria Bonita e nas costas sacudiu, acompanhando seu chefe, Corisco também fugiu. Volta a ser que mais 10 cabras por outro lado escaparam, somente a roupa do corpo foi o que todos levaram, na fuga precipitada todos os seus bens deixaram. Foi cessado o tiroteio quando os capangas correram, os soldados penetraram na caverna e remexeram, tudo que foi encontrado dos bandidos recolheram. Chapéu de couro bogós, muita arma e munição, alpercatas de rabicho, perfumes em profusão, moedas de prata e ouro espalhadas pelo chão. Tudo isso foi deixado na carreira dos bandidos, quebrou-se assim o encanto do lugar dos perseguidos, o raso da Catarina, a mansão dos escondidos. Lampião nessa carreira, sofrendo a perseguição, passou em Itapicuru, onde arranjou munição, no armazém que assaltou armas e alimentação. Já melhor municiado, em local muito distante, numa volta da estrada, topou com uma volante, quando travou-se um combate violento e fulminante. Por um sargento valente, a tropa era comandada, os soldados debandaram, quando a luta foi travada, o sargento percebeu no peito uma punhalada. José Joaquim de Miranda era o bigode de ouro, assim chamado sargento por ter o cabelo loiro. Lampião abriu em banda depois de tirar-lhe o couro. Daí até 34, Lampião viu-se apertado, corria de dia à noite, dentro do mato fechado, para todo canto que ia, só encontrava soldado. Da Bahia a Alagoas, por Sergipe atravessando, para ver se descansava, um dia pegou o bando e dividiu em 3 grupos, cada um com um comando. O comando de um grupo, Lampião deu a Corisco, foi dado outro a Moderno, que topava qualquer risco, ele chefiava o último nas margens do São Francisco. Os grupos foram espalhados pelos lugares distantes, que com os vários assaltos enlouqueciam as volantes. Ninguém não contava mais os lampiões assaltantes. Porque em um mesmo dia, lugares eram atacados com 30 ou 40 léguas de outros distanciados. Em nome de Lampião eram os fatos consumados. As tropas desordenadas quase nada conseguiam, os grupos tinham um ponto aonde se reuniam, quando entre si o produto dos assaltos repartiam. Porém as tropas jamais deixaram a perseguição. Foi em 34 que o grupo de Lampião caiu em uma tocaia no centro de um boqueirão. Perto da fazenda Touro, a tocaia foi armada por um tenente capaz, com uma tropa treinada, na garganta de uma serra foi a força entrincheirada. O grupo tinha assaltado a vila de Arrastapé e na passagem também assaltou Ana Bebé, mas na tocaia encontrou açúcar para o café. Quando o grupo ia passando, falhou a metralhadora, Ezequiel Ponto Fino, a fera devoradora, recebeu uma rajada da arma destruidora.
que ele rasgou a barriga, ficou com as tripas na mão, quando quis correr caiu, sem esperar a salvação. Lampião viu que não tinha defesa para o irmão. Já não sobreviveria, era impossível salvá-lo. Com um tiro na cabeça, resolveu a liquidá-lo. Era o tiro do descanso para a tropa não sangrá-lo. Já era um contrato feito entre todos os bandidos, que para não serem presos nem pelas tropas punidos, quando já sem salvação fossem mortos os feridos. Lampião partiu correndo, ao liquidar Ponto Fino. O resto do grupo atrás seguiu o mesmo destino, cumprindo a mesma missão do capitão Virgulino. Ezequiel era o último, também o terceiro irmão, morto na vida do crime, que perdia Lampião, por isso a dor da tristeza traspassou seu coração. Agora dos seus irmãos restava Dona Maria, também chamada Mocinha, e João, que jamais um dia o acompanhou no cangaço na vida da tirania. Cego do olho direito, nessa altura Lampião ficou muito desgostoso por ter perdido o irmão. Por conselho de Santinha, quis deixar tudo de mão. Pensou deixar o cangaço para não correr mais risco, entregou a direção de todo o bando a Corisco e tentou viver em paz nas ribas do São Francisco. No ano de 35 não enfrentou inimigos, arranjava mantimento sem ter maiores perigos, fazendo alguns benefícios na proteção de amigos. No lugar alto do couro, Corisco sem compaixão, abriu um homem de faca para ver o coração, como devolvia o sangue fazendo a sua função. Peitica de outra feita, malvado e sanguinolento, também no alto do couro, na festa de um casamento, entrou com diversos cabras fazendo um divertimento. Disse para os convidados que ficassem todos nus, para dançar ligadinhos, mandou apagar a luz, depois caíram no samba como um bando de urubus. O velho dono da casa, no fim os cabras mataram, fizeram o que entenderam, pegaram o noivo e castraram, para a delícia de todos a noiva nua levaram. No ano de 36, Virgulino foi filmado, como o terror do Nordeste foi o filme apresentado, mostrando os fatos da vida do cangaceiro falado. No dia 7 de junho, ainda do mesmo ano, no lugar alagadiço do estado sergipano, viu-se Antônio de Chiquinho quase entrando pelo cano. Com Antônio de Chiquinho deu-se a maior confusão, foi preso, foi perseguido no tempo de Lampião, sofreu mais do que charuto em boca de beberrão. Porque nesse tempo quem falasse com cangaceiro, ainda sendo forçado, não tinha mais paradeiro, às voltas com a polícia tratado como coiteiro. Com Antônio de Chiquinho foi isso que aconteceu, sendo arranjado na vida, um dia pior se deu, do bandido Zé Baiano um recado recebeu. Para ir falar com ele lá em um certo terreno, vinha com Ângelo Roque e o cabra José Sereno, também estava no grupo o feroz Manuel Moreno. Antônio pensou não ir, dar liberdade a bandido, porém depois se lembrou que seria perseguido, por eles até a morte resolveu ir escondido. Foi lá, atendeu aos cabras, pedindo que não voltasse, jamais a incomodá-lo, na santa paz o deixasse. Deus deu o que eles pediram, só para que viajasse. Os cabras se despediram, porém ficaram rondando, de vez em quando voltavam, a Antônio aperreando, pedindo o que precisavam e ele forçado dando. Até que a polícia soube, começou a perseguir, Antônio foi apertado, sem ter por onde sair, dentro do inferno em vida, sem comer e sem dormir. De um lado estava a polícia vigiando noite e dia, prendendo e interrogando da maneira que queria. Do outro lado os bandidos ou dava tudo ou morria. Como Antônio havia outros na mesma situação, sofrendo pela polícia a maior perseguição, e do outro lado o medo dos cabras de Lampião. Porque quando um ia preso, ficava sem confiança para o cabra que não tinha mais nele qualquer fiança, na primeira ocasião o matava por vingança. Foi o caso de Antônio, que sendo caguetado, foi preso diversas vezes, por isso ficou marcado pelos cabras para ser cruelmente assassinado. Assim Antônio se viu sem ter mais o que fazer, viu duas alternativas, ou matar para viver, ou virar o outro lado para não matar, morrer. Diante dos dois caminhos, entre morrer ou matar, Antônio pensou, tremeu, sem saber como acertar, até que se resolveu de qualquer modo arriscar.
Isso porque todo dia amigos iam avisá-lo que José Baiano estava num lugar a esperá-lo, com mais 2 cabras armados prontos para assassiná-lo. José Baiano mandou para o Antônio comprar urgente umas encomendas e depois mesmo levar. Era a trama bem urdida para o plano executar. Antônio, já vendo a morte, muito tempo matutou. Depois de muito pensar, o seu plano arquitetou, e para cumpri-lo à risca as encomendas comprou. Depois chamou 5 amigos e esquematizou o plano, como podiam fazer para matar Zé Baiano. Os outros também estavam só sob a mira do tirano. Discutiram e acertaram como podiam ir juntos, para não haver um erro. Gravaram bem os assuntos, porque se um fracassasse, todos seriam defuntos. Antônio avisou a todos que precisava coragem, ligeireza e sangue frio, não ter medo de visagem, e quem temesse morrer não fosse nessa viagem. Com Zé Baiano esperando, lá os cabras eram 3, Chico Peste diferente também estavam na vez, para a vida ou para a morte, cá com Antônio iam 6. Seguiam bem preparados, com as armas escondidas, um conduzia um facão entre as peças preferidas, mas quem soubesse não dava um tostão por suas vidas. Com Antônio iam Dedé, Pedro Guedes, Birandi, Pedro Denique e Toninho, como quem vão a um festim, porém lá chegando viram que a coisa estava ruim. Porque nesse mesmo dia Acilino tinha entrado no grupo de Zé Baiano, um cabra muito malvado, em vez de 3 eram 4, ficou tudo atrapalhado. Como iam combinados, 6-3 era o acerto, depois de cá, um de lá, 2 de cá para um de lá, iam vencer sem aperto, porém aumentou mais um, deu-se o maior desacerto. Mas era tarde demais, tinham mesmo que agir, já estavam frente a frente, ninguém podia fugir. Antônio, que era o chefe, teve que se decidir. Mandou que os 5 amigos, sem nenhuma compaixão, pegassem os 3 bandidos, que ele sozinho então pegaria Zé Baiano, a pantera do sertão. Tinha um sinal combinado, para assim a decidia. Havia sido escolhido, na hora Antônio dizia, eram as seguintes palavras que só a turma sabia. Ajoelha, marica, mulher comprida, a cabeça é seca, estou nos braços de Marinete. Assim que se aproximaram, Zé Baiano os recebeu. A maldade dos capangas todo mundo percebeu. Antônio disse o sinal, aí a ripa comeu. Os 5 pegaram os 3, caíram os bolos no chão. Um amigo de Antônio arrastou pelo facão, quando Chico perto estava, já com o punhal na mão. Antônio no mesmo instante, igual um gato pulou, em cima de Zé Baiano, como o leão o pegou. Daí em diante só Deus diria o que se passou. Como 2 tigres bravios fizeram a terra tremer, rolando os 2 pelo chão, lutavam para vencer. Cada um tinha na mente matar para não morrer. Puxar as armas da cinta, José Baiano tentava, Antônio não dava fuga, ao bandido sustentava, dando quedas pelo chão que a poeira levantava. Na luta eram 2 feras, nenhum nem outro gemia, queda, soco e pontapé, Antônio também sofria, porém agarrado sempre, pois se soltasse morria. Enquanto Antônio enfrentava a morte de frente a frente, os seus amigos lutavam, ao lado dente por dente, bala, punhal e facão comiam carne de gente. Antônio estava agarrado, com Zé Baiano no chão. Um cabra foi se arrastando, com o seu punhal na mão, e tentou cravar Antônio bem em cima do pulmão. Porém, um amigo seu avistou subir o aço, correu e alcançou o cabra, passou-lhe o facão no braço, com tanta força e acertou que voou longe o pedaço. Depois lhe deu no pescoço outro golpe positivo. Com esse morreram 3, dos 4 restavam vivos, que era José Baiano, porém já preso e cativo. José Baiano pediu, não me matem dessa vez, tenham compaixão de mim, eu sou amigo dos 6, garanto que vou embora e não ofendo a vocês. Você, responderam todos, não pode sobreviver, muito bem compreendemos o que é que vai fazer, você vivendo entre nós, não fica um sem morrer. Nisso um disse para que você melhor nos conheça, nem no céu nem no inferno, outra mais lhe aconteça. Com uma só faca usada, tirou-lhe fora a cabeça. Com os 6 homens cansados, a matança terminada, em um formigueiro extinto, com a ferramenta levada, como a terra estava frouxa, uma cova foi cavada.
A cova era grande e funda, onde foram sepultados os corpos dos cangaceiros, quase todos mutilados. Depois foi coberto o túmulo com ramos verdes cortados. A tarefa terminada, com cuidado procuraram todas as armas dos cabras e o que por lá encontraram, roupas e chapéus de couro, tudo que havia levaram. Chegaram em casa, passaram, sem dar nenhuma notícia, diversos dias em festas, gozando aquela delícia, quando resolveram ir contar o caso à polícia. O que tomaram dos cabras conduziram como prova, dizendo que já estavam os 4 dentro da cova, plantados há vários dias no lugar Lagoa Nova. Dando essa informação, os 6 heróis tinham ido, chefiados por Antônio, mas nenhum bem foi ouvido, pois ninguém acreditava no que tinha acontecido. Enquanto estavam contando, foram presos no flagrante, voltaram logo escoltados na frente do comandante, para se nada provassem morrerem no mesmo instante. Chegando em Alagadiço, levado pelas polícias, os matadores dos cabras, correu a grande notícia, também uma junta médica foi ajudar na perícia. Todo mundo soube logo da morte de Zé Baiano e dos outros 3 capangas, cada qual mais desumano. A história correu célere pelo sertão sergipano. Gente de vários estados, sabendo a informação, chegava no mesmo dia utilizando avião, barcaça, trem, navio, automóvel, caminhão. Enquanto o povo de perto, que conhecia os bandoleiros, chegava a pé a cavalo, centenas de boiadeiros, querendo reconhecer a cara dos cangaceiros. Quando a cova foi aberta, era enorme a multidão, só parecia uma festa ou uma santa missão, pois todos queriam ver os cabras de Lampião. Foi feito o levantamento dos corpos apodrecidos, depois de examinados de um a um os bandidos, por testemunhas presentes foram ali reconhecidos. Mas os homens da polícia não queriam acreditar nos 6 heróis que fizeram o cangaço recuar. Só com muito sacrifício eles puderam provar. Tudo provado, os heróis foram todos libertados, e depois pelos presentes foram parabenizados, até por autoridades e parentes abraçados. Antônio tomou 2 ferros do cangaceiro tirano, com que ferrava as mulheres na vida de desumano, que tinham as iniciais JB José Baiano. Com a polícia em Sergipe, um desses ferros ficou, o outro para a Bahia o comandante mandou, como querendo dizer, Zé Baiano se acabou. Por sua bravura, Antônio ainda foi convidado pelo comandante para ser por ele contratado, com o posto de sargento sendo comissionado. Antônio aceitou e foi cumprir a sua missão. Vários anos perseguiu os cabras pelo sertão, só dando baixa depois da morte de Lampião. Ainda vive em Sergipe e mora em Alagadiço. Foi quem nos contou o fato, como quebrou o enguiço do bandido Zé Baiano, diziam ter feitiço. Para que o leitor saiba quem foi esse bandoleiro, vamos lhe contar ainda mais um caso verdadeiro, passado com Zé Baiano na vida de cangaceiro. Certa vez em Maceió, em um chique restaurante, entre um grupo de pessoas, almoçava um viajante, quando entrou um pobre moço com um cadáver ambulante. Pediu em diversas mesas, já com a fala abatida, que lhe dessem por Jesus um bocado de comida, para não morrer de fome, queria salvar a vida. Pediu que o garçom trouxesse um almoço reforçado e disse para o rapaz que já estava sentado: encha a barriga, caboclo, deixa esse povo enforcado. Depois ainda lhe deu 20.000 réis em dinheiro e um maço de cigarros de fumo forte brejeiro, mais uma caixa de fósforo daquela marca Pinheiro. Deixa eu voltar aqui. Pediu em diversas mesas, já com a fala abatida, que lhe dessem por Jesus um bocado de comida, para não morrer de fome, queria salvar a vida. Porém, aonde pedia, diziam: vá trabalhar, vagabundo preguiçoso, quer viver de mendigar. O viajante, com pena, chamou para almoçar. Pediu que o garçom trouxesse um almoço reforçado e disse para o rapaz que já estava sentado: encha a barriga, caboclo, deixa esse povo enforcado. Depois ainda lhe deu 20.000 réis em dinheiro e um maço de cigarros de fumo forte e brejeiro, mais uma caixa de fósforos daquela marca Pinheiro. O rapaz agradeceu e, para desabafar, disse para o viajante: moço, eu posso trabalhar, talvez ainda lhe pague sem o senhor esperar.
2 anos eram passados, quando, seguindo o roteiro, esse dito viajante pelo sertão brasileiro, em Santana do Ipanema, foi receber um dinheiro. Eram 10 contos de réis, porém um coiteiro viu, foi e avisou Lampião, que logo se preveniu, quando o viajante ia numa emboscada caiu. Viu vários cabras armados, dizendo: você não corre, aqui não há quem lhe acuda, ou dá o dinheiro ou morre. O rapaz pensou consigo: só Deus do céu me socorre. Nisso, no meio dos cabras, um da cara de homicida partiu afastando os outros, para dizer em seguida: quem tocar nesse rapaz pagará com a própria vida. Com esse gesto do cabra, o grupo todo pasmou, até mesmo Lampião as suas armas baixou. Entre a confusão de todos, José Baiano falou: capitão, esse rapaz, aqui ninguém toca nele, só pisando em meu cadáver tirarão a vida dele, porque em sua defesa derramo sangue por ele. Em Maceió há 2 anos, quase a miséria me come. Este rapaz ajudou-me, sem me dizer o seu nome. Encheu a minha barriga, matando assim minha fome. Eu prometi lhe pagar por ter me dado comer. É esta a ocasião, posso matar ou morrer, mas provo que um bandido também cumpre o seu dever. Nisso deixou os colegas e mandou o viajante seguir e acompanhou, foi deixá-lo bem distante, já salvo dos cangaceiros, e voltou no mesmo instante. Na volta de Zé Baiano ninguém sabe o que se deu, pois o nosso viajante, quando foi salvo, correu até cansar o cavalo, contando o que aconteceu. Vamos deixar Zé Baiano no seu lugar sossegado e pegarmos a história de onde tinha ficado quando Lampião vivia com Corisco associado. Lampião continuava em um recanto escondido, recebendo de Corisco pelo parte do roubo obtido, que era feito em seu nome, sendo ele o perseguido. Porém, se desentenderam, houve uma grande questão na partilha de um dinheiro, e Corisco desde então foi viver por sua conta, abandonou o Lampião. Passou-se para Alagoas fazendo perversidade, Lampião para Sergipe, onde vivia à vontade, perto de Porto da Folha, por onde fez amizade. Em junho de 37, Lampião mudou de linha, atravessou Alagoas fazendo o que lhe convinha, penetrou em Pernambuco e foi atacar Serrinha. Por ser perto a Garanhuns, deu a viagem perdida, encontrou com a polícia, quase que perdia a vida, até Maria Bonita nessa luta foi ferida. Atingida numa coxa por uma bala, Maria Bonita foi conduzida por Lampião, que corria, subindo e descendo serra na Caatinga noite e dia. Nas margens do São Francisco, com muitos dias chegou, para atravessar o rio um canoeiro arranjou, depressa para Sergipe com um grupo atravessou. No antigo esconderijo, Maria foi ser tratada, com remédios necessários, por amigos ajudada, ficando com pouco tempo completamente curada. Já no fim de 37 foi espalhado um boato pelos jornais do Nordeste como consumado fato, Lampião tuberculoso tinha morrido no mato. Até o Jornal do Rio a notícia abriu espaço, dizendo que com a morte de Lampião houve um passo, com Zé do Sapo assumindo a chefia do cangaço. Não se sabe se por ele foi o boato espalhado, porém com essa notícia já não era procurado, ficou na fazenda Angicos vivendo mais descansado. Enquanto isso, Corisco, o chamado Diabo Louro, Bando Ouro, como um assassino louco com Satanás no couro. No ano de 38, no começo de janeiro, o ministro da Justiça convocou Osmar Loureiro, interventor de Alagoas, com um plano verdadeiro. Para acabar o cangaço, Pernambuco entrou no plano, sendo também convocado para o esquema alagoano Agamenon Magalhães, o chefe pernambucano. Isso por ordem expressa do presidente de então, o doutor Getúlio Vargas, que governava a nação e não queria ver mais cangaceiro no sertão. Virgulino nesse tempo tinha desaparecido, não dava sinal de vida, estava tão esquecido que se pensava que nunca ele tivesse vivido. Mas as tropas no sertão já não tinham paradeiro, no mato de dia à noite procurando o cangaceiro, como quem procura pulga nas dobras do travesseiro. Lampião todos os meses, quando havia precisão, mandava um capanga às feiras e às bodegas do Ricão para disfarçadamente comprar alimentação. O capanga sempre ia com disfarce de vaqueiro, porém um dia um soldado, que servia de coiteiro, mandou avisar o cabra por outro seu companheiro.
para que ao fazer a compras tivesse muito cuidado, não fizesse assiduamente, pois podia ser flagrado, desde que o seu movimento estava sendo manjado. Acontece que um cabo do 2º Batalhão da Polícia de Alagoas, destacado no sertão, suspeitou que Pedro Cândido protegia Lampião. Era o cabo João Bezerra, que em Piranha chegava. Prendeu logo Pedro porque ele há muito negociava, com Lampião lhe vendendo tudo o que ele precisava. Apertado, Pedro Cândido veio acabar confessando tudo sobre Lampião, ainda mais informando que ele estava em Sergipe, numa gruta com um bando. Foi então arquitetado no 2º Batalhão da Polícia de Alagoas, sediado no sertão, um plano para dar cabo do bandido Lampião. 80 homens partiram numa tropa comandada pelo cabo João Bezerra, uma força bem armada, e Pedro ia na frente para mostrar a estrada. Sob pena de morrer, Pedro Cândido avançou, se dirigiu a Angicos, todos os pontos mostrou. A tropa fechou o cerco e Lampião não sonhou. Pelo cabo João Bezerra, a tropa foi dividida em 3 grupos para que não houvesse uma saída, para escapar cangaceiro e atacar em seguida. Um dos grupos dessa tropa ele mesmo comandava, outro o soldado Aniceto, em quem muito confiava, o terceiro um aspirante que Francisco se chamava. Tudo pronto, preparado, quando a noite foi chegando, sobre o que foi combinado, todos foram rastejando, da toca dos cangaceiros mais a mais se aproximando. Chegaram tão perto que nossos valentes soldados, já ficaram ouvindo a fala dos capangas acordados, que contavam anedotas todos despreocupados. Ao amanhecer do dia, os soldados avistaram as barracas e as armas, para elas apontaram. Sob a arvorada dos pássaros, os capangas se acordaram. Foram-se abrindo as barracas e pelas portas passando, os cabras com copos d'água, alegremente cantando, uns iam escovando os dentes, outros rostos banhando. Enquanto isso, a barraca do famoso Lampião foi aberta e apareceram na fatal ocasião, ele e Maria Bonita na última aparição. Lampião aparecendo, nessa hora a ordem veio, do comando da polícia, começou o tiroteio, cantou a metralhadora, acertando o alvo em cheio. Os cabras desprevenidos, quando se viram alvejados, correram pegando as armas, quase todos baleados, enfrentaram recebendo bala por todos os lados. Maria Bonita estava com Lampião abraçada, e cada soldado tinha a sua arma apontada, para eles e atiraram todos numa só rajada. Por serem chefes do bando, foram os dois mais visados. Por mais de 50 balas, seus corpos foram vazados, caíram ao chão praguejando, morreram os dois abraçados. Da tremenda confusão, muitos ainda atiraram, poucos fugiram do cerco, 11 capangas tombaram, uns agarrados aos outros das balas não escaparam. Foram Maria Bonita, Sexta-feira e Lampião, Cajarana e Enedina, Luiz Pedro e Mergulhão, desconhecido e elétrico que eletrizava o sertão. Ainda a caixa de fósforos que, riscando seu palito no gatilho do fuzil, acertava num mosquito, e outro cabra valente que morreu sem dar um grito. Os cabras cessando o fogo, os soldados avançaram, porém atirando sempre. Quando as barracas chegaram, estava tudo em silêncio, 11 mortos encontraram. Invadidas as barracas, os objetos achados, armamentos, munições foram todos confiscados, como também os cadáveres foram no canto arrumados. Segundo a história foi, um soldado assassinado, indo o cabo João Bezerra foi numa perna acertado, de raspão sem gravidade, depois sendo medicado. Para uma prova robusta foram as cabeças cortadas, de todos os cangaceiros em seguida colocadas, com água de sal em latas de querosene levadas. Levando as 11 cabeças, os policiais deixaram Angicos e o Grande Rio, São Francisco atravessaram, com destino a Alagoas para Santana rumaram. Em Santana do Ipanema houve uma exposição das cabeças quando o povo de quase todo o sertão veio olhar as caveiras dos cabras de Lampião. Isso porque no Nordeste Lampião era falado, diziam ser invencível e ter o corpo fechado, para punhal, faca e bala e de cobra ser curado. Que tinha parte com Deus e com o diabo em seguida, ninguém não acreditava que ele perdesse a vida, nunca de morte matada,
e sim de morte morrida. De Santana do Ipanema foram em um caminhão as cabeças conduzidas atravessando o sertão para Maceió, aonde ficaram em exposição. Depois para Salvador foram as cabeças levadas e pelo processo egípcio ficaram mumificadas no Museu Nina Rodrigues, até hoje estão guardadas. Uma semana depois da morte de Lampião, Corisco, para vingar o seu chefe e o seu patrão, atacou várias cidades apavorando o sertão. No ataque fulminante foi a Poço das Trincheiras, Maravilha e Capiá, que acabou com as feiras, incendiou Mata Grande, queimando ruas inteiras. Foi a Água Branca e Pedra, isso tudo em Alagoas, fazendo a maior desgraça, assassinando as pessoas, e no Rio São Francisco, arrebentando as canoas. Suspeitando que o vaqueiro Domingo José Ventura, lá da Fazenda dos Patos, era nessa conjuntura, parente de Pedro Cândido, seguiu em sua procura. Chegando, invadiu-lhe a casa, em seguida o degolou, mais 3 filhos e uma filha, as cabeças decepou, também da mãe da família, ele o pescoço cortou. Dizendo que mãe e filha só tiveram aquela dita, para que fossem vingadas assim Maria Bonita, e Enedina a bandida, mais corajosa e perita. Depois chamou um vaqueiro para que não demorasse, mandou que as 6 cabeças ele num saco as botasse, e para o Cabo Bezerra lá em Piranha levasse. Ainda fez um bilhete com uma frase zangada, que se o cabo não estivesse, a carga fosse levada ao prefeito de Piranhas para ele fazer fritada. Foi o maior alvoroço nas margens do São Francisco, quando as cabeças chegaram enviadas por Corisco, porque a vida do povo agora corria risco. Porém, Corisco, sabendo o perigo que corria, abandonou Alagoas e penetrou na Bahia, sem saber que caminhava em busca da laje fria. Com poucos meses caiu sobre a boca dos fuzis da polícia da Bahia, foi o destino quem quis, correu, mas foi baleado em uma hora infeliz. Ferido dias depois, foi encontrado sem vida. Nessa batalha a Dadá, sua amante foi ferida, numa perna que o jeito foi amputá-la em seguida. Dizem que Dadá ainda vive em terras da Bahia. Corisco morreu, findou-se toda a sua valentia, como todos os capangas teve também o seu dia. Violeiros nordestinos que pelo sertão andavam, cantando pelas fazendas, em repente se relembravam o nome de Lampião, dessa forma improvisavam. A viola tá chorando com razão, soluçando de saudade, gemendo de compaixão, degolaram o Virgulino, acabou-se Lampião. Ainda há vários cabras que se viram desviados do grupo de Lampião, por isso foram ocultados no livro, porém agora seus nomes serão lembrados. São Mariano e Pai Velho, Zeppelin e Devoção, Cordão de Ouro e Canário, Barata Azul e Pavão, Esperança e Jararaca, Peiticaçuca e Balão. Sabonete, Deus te guie, Santa Cruz e Delicado, Moita Brava e Bom de Vera, Arvoredo e Demudado, e Rio Branco e Ipajeú, amoroso e cacheado. Português e Correnteza, Pó, Corante e Cajazeira, Quarta-feira e Passarinho, Velocidade e Cachibeira, Lavareda e Jitirana, Caninana e Catingueira. Tem mais Antônio de Engraça, Corgulho com Limoeiro, Candeeiro com Cravinho, 25 e Nevoeiro, Ângelo Roque, Ferrugem, também Medalha e Cruzeiro. Ainda tem as bandidas, Nenê de Ouro e Rosinha, Maria Cardoso e Cira, Aura, Zila e Isaurinha, Analdina, Otília, Sabina, Juliti e Margueriquinha. Por fim, a Adília, que era uma bandida elegante, cada uma entre os capangas, seguia a um como amante, por quem matava ou morria em qualquer dia ou instante. Acreditamos que tenham existido outros bandidos, mortos ou ainda vivos, que não foram conhecidos, nem lembrados pelo povo, ficaram assim esquecidos. Tudo que aqui narramos dos cabras de Lampião, lemos ou nos foi contado por pessoas do sertão, não temos culpa se houve erros na informação. Aos meus admiradores levo uma história concreta, manipulada com fatos, em cada fonte correta, inserida no sertão, dos cabras de Lampião, a narração mais completa. Manuel da Almeida Filho, Os Cabras de Lampião, Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Inscreva-se no canal, ajuda muito.